Canalha! 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 Foi Nelson Rodrigues, o dramaturgo, o jornalista, quem reavivou esta palavra no vocabulário cotidiano do Brasil. Canalha. Canalha é o termo que eu me refiro quando penso no genocida. E eu me pergunto por que este homem ainda não está preso. O que precisa para ele estar na cadeia, preso? Minhas amigas, meus amigos, eu acompanhei aqui em Portugal a entrevista que o infeliz, o desgraçado Jair Bolsonaro deu na televisão. Aí descubro agora que não foi porra nenhuma na televisão. Foi num desconhecido e ínfimo canal YouTube português de extrema direita, com um apresentador medíocre fazendo vezes de intelectual e ouvindo aquele boi mugir, o canalha falar. Porque não há outra expressão, além de todos os epítetos que já nomeamos Bolsonaro, não há outra expressão a ser colocada neste momento, a não ser canalha. Canalha. Aliás, em Portugal, canalha também é usado para a expressão de quadrilha. 4, 5, 6 malfeitores juntos são uma canalha. Cuidado com esta canalha. Portanto, serve também para o 01, 02, 03, 04, 05, 06, 0 infinito. Cuidado com esta canalha, onde se inclui inclusive Micheque, a sonsa. Cuidado com esta canalha, Brasil. Pensava eu que era uma entrevista criada em grande escala, na TVI, na SIC, na RTP de Portugal. Porra nenhuma. Um canalzinho de extrema direita, onde ele, achando que estando em Portugal pode falar o que quer, e deitou falação idiota e estúpida como sempre, cheia de chavões, completamente lotada de chavões. E entre as bobagens e a estupidez que falou, nota-se, por exemplo, ele dizer que Lula está ligado ao ditador Maduro, ao Ortega da Nicarágua, e ligado às Farc, ao grupo terrorista, narcoterrorista da Colômbia, Farc. É canalha. Porque ele esquece de dizer que Lula também está ligado a Joe Biden nos Estados Unidos, a Macron na França, a Alemanha, a Arábia Saudita, a Angola, a Portugal. Ao contrário, o governo de Lula estabelece relações amplas com todos os países do mundo. Apenas o governo do Lula não é tapete, sabujo, capacho de Israel ou dos Estados Unidos, como Bolsonaro colocou o Brasil, de joelhos diante dos Estados Unidos e lambendo as botas de Netanyahu. Canalha. Sempre canalha. Como que o Lula pode estar ligado às Farc? O que é ligado às Farc? É dito de forma completamente irresponsável. Claro que ele aí dá uma entrevista para esse canalzinho do YouTube, aqui em Portugal, e aí retuita e replica isso, manifesta isso com todos os malucos bolsonaristas do Brasil que botam isso no ar como grande discurso do grande estadista. Por que ele não diz que ele está diretamente ligado ao Milei da Argentina, diretamente ligado ao André Ventura de Portugal, ao Viktor Orbán da Hungria, a todos os próceres do fascismo e da direita, da extrema-direita no mundo? Ele sim, Bolsonaro, anda lambendo as botas. Foi a posse do Milei sem ser convidado oficial. Está em Portugal para fazer o eixo Brasil-Portugal, o eixo fascista de Brasil-Portugal, de Bolsonaro com André Ventura. Essa ligação é real e concreta. É uma forma de sobrevivência e de tentativa de liderança dele do movimento fascista no mundo. O Brasil é pouco para a onipotência dele. A estupidez dele é pouca. É preciso trabalhar, espalhar a estupidez dele também entre os portugueses, os húngaros, os argentinos. Todos têm que aplaudir, como gado, a estupidez dele. Porque gado existe em todos os países. Canalha. Declarou que ninguém sabe no Brasil como é que Lula conseguiu se eleger presidente. Que a margem de voto foi muito estreita. Que foi uma avacalhação, uma manobra que inclui o Supremo Tribunal Federal, onde os juízes festejaram a vitória de Lula. Porque, segundo os juízes, segundo ele diz, os juízes achavam que se Bolsonaro fosse reeleito, implantaria uma ditadura no Brasil. E implantaria mesmo. Tentou por diversas vezes dar golpe. Tentou por diversas vezes atrair com seu canto de sereia os militares para o seu campo. O exército brasileiro para um golpe. Tentou por diversas vezes, não foi em poucas não. E Mauro Cid está aí,
ladrão, canalha. É um vilipêndio à nação brasileira. A eleição de Bolsonaro em 2018, ele vem falar da eleição de Lula, não sabe como Lula se elegeu. Disse ele também na entrevista que Lula fez de tudo para chegar ao poder, para ganhar a eleição. Fez o possível e o impossível, que era um absurdo o que o Lula fez. Absurdo. Absurdo foi a eleição de 2018, com aquele cabeça de moringa, cabeça de bilha, aquele cabeça de moringa, filho dele, comandando o gabinete do ódio, espalhando fake news à torta e à direita nas redes sociais, ameaçando que Lula ia perseguir religiões. Aliás, ele diz isso na entrevista, que Lula persegue religiões. Quem persegue religiões? Lula persegue religiões? Não. É Bolsonaro com Michele, que fazem parte de uma quadrilha dentro de igrejas evangélicas neopentecostais, igrejas que levam seus fiéis a destruírem terreiros de Umbanda, de Candomblé, a perseguirem católicos e várias outras pessoas mais. Lula é amplo no processo religioso. Aliás, Lula é amplo demais até para o meu gosto, para dizer a vocês. É pouco o que Lula está fazendo pela democracia no Brasil. Este homem devia estar preso, Bolsonaro devia estar preso, para que a democracia tivesse eficácia imediata e plena no Brasil. Bolsonaro tem que ir para a cadeia já. Ele está solto. E diz que Lula fez de tudo para ganhar o poder nas eleições. Não teve escrúpulos. Quem foi que colocou a Polícia Rodoviária Federal, o tal de Silvanei, mobilizando a Polícia Rodoviária Federal nas estradas do Nordeste, parando ônibus e carros, impedindo as pessoas de votarem majoritariamente nos estados onde Lula era vitorioso de antemão? Quem foi que espalhou fake news durante a campanha eleitoral de 2022? Quem foi que pediu aos patrões, como o velho da van, que está aí para pagar uma multa de 85 milhões por ter coagido empregados a votar em Bolsonaro? Ele diz que Lula é inimigo do agronegócio. Ao contrário, Lula está acabando de liberar uma verba gigantesca para o agronegócio. É um canalha. É um descarado. Na Bahia, quando você chama alguém de descarado, é a pior ofensa que pode ter, ser chamado de descarado. É o sujeito que não tem cara, que não tem caráter. É um descarado. E é um desgraçado. Aquele que tinha graça quando nasceu, que toda criança nasce abençoada, ele já nasceu como o bebê de Rosemary, já nasceu com 2 chifres e um rabo. É um desgraçado, aquele que perdeu a graça, que perdeu a mão divina sobre sua cabeça. É insuportável ver esse homem falar. Por isso que eu digo que esse homem já deveria estar preso. E fala sem nenhuma responsabilidade os mesmos chavões. Lula é ligado à Farc, Lula vai perseguir as religiões, Lula ganhou o poder ninguém sabe como, foi um golpe, o Supremo Tribunal Federal apoiou Lula, tirou ele da cadeia para que ele se elegesse presidente, tudo para atacar a mim, diz Bolsonaro. A entrevista é uma enxurrada de chavões, de mediocridade, de estupidez, de ataques pessoais a Lula. Ataques pessoais a Lula. Não é a política alta, é a política mais rasteira possível. Não está em jogo as questões brasileiras, as questões nacionais. Na fala de Bolsonaro não está em jogo nenhuma questão nacional. Educação, saúde, segurança, comércio, indústria. Não. É só Lula, 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 Lula. Veio a Portugal para falar mal de Lula. Em contraponto, eu estou aqui em Portugal falando mal de Bolsonaro. E não pretendo sair desta posição, porque com canalha a gente tem que lidar com a certeza e a verdade. Com canalha, só cadeia. É onde deve estar Bolsonaro. Onde devia já de estar há muito tempo. E eu não sei por que ainda não amarraram tão bem amarrado este boi broxa solto no campo. Com aquela barriga horrorosa, ele que se diz atleta, com estas falas estúpidas, com esta energia negativa, ainda pairando sobre o Brasil, para dizer merda. Não coloca nenhuma questão nacional, não tem projeto nacional, tem ataques pessoais. Canalha. Canalha mesmo. Eu vi a entrevista ridícula da canalice, anunciado como uma grande entrevista internacional, uma merda de um canalzinho de YouTube de esquerda, de extrema direita em Portugal. Então, minhas amigas, meus amigos, aliás, amigos, se vocês estão gostando desse vídeo, colaborem, deem like, deem joinha, comentem, vamos engajar o canal. Mais e mais likes, mais e mais joinhas, o algoritmo distribui mais o vídeo, distribui mais, informa melhor os internautas de que o vídeo está no ar. E o Pix é muito importante para a sustentação do canal. Olha o Pix aí embaixo, bem-vindo@robool.com.br. Colabore, envie seu Pix. A nossa luta contra a canalice da extrema-direita, a canalice fascista, tem que prosseguir. Temos que ter os canais progressistas
abertos, funcionando e espalhando. Temos que nos antepor à onda fascista da internet. É um imbecil, não bastava ser imbecil, ele precisa ser canalha também. Aliás, sempre foi canalha, né? Quando tentou colocar bombas nos quartéis para fazer um pedido de aumento, tentou fazer o quê? Ganhar para si a simpatia de militares rebeldes. Sempre foi canalha. O canalha casou com a primeira mulher, separou, largou os filhos lá. Casou com a segunda mulher, separou. Casou com a terceira mulher, já não estão juntos. Se você reparar, não são vistos juntos de mão dada, não acontece nada entre eles. Tem apenas interesse em comum de votos de eleição, de partido em comum e de grana, que pode ser dividida ainda. Canalha, canalha e canalha. Volto a me lembrar de Nelson Rodrigues. Canalha! Não há outro termo, não há outra posição. Este canalha já devia estar preso. Tem que estar preso, tem que ir para a cadeia. Por que demora tanto? Qual é o caso? O Brasil inteiro se pergunta. É isso, meus amigos. Minhas amigas. Continuemos a nossa luta, porque o fascismo ainda tem cabeça para fora. O fascismo está cada vez mais se organizando. O fascismo continua crescendo, continua existindo através das falas estúpidas e canalhas de Jair Bolsonaro. Ninguém solta a mão de ninguém. Vamos juntos nessa luta. Um abraço.